Então vamos lá. Pessoal, o vídeo de hoje, ele é basicamente um vídeo informativo. Às vezes até esse vídeo teria que ter saído antes de todos os outros. Mas a verdade é que até a própria razão de ser do canal em si faz com que esse vídeo tenha que sair na hora que tiver, enfim, não tem uma ordem pré-estabelecida. Esse vídeo de agora, ele não tem nenhum roteiro, ele não tem nenhuma ordem específica, é basicamente eu conversando com você e a gente vai chegar ao final desse vídeo aqui tentando extrair as ideias que eu às vezes tento falar com vocês e muitas vezes eu não consigo dizer de forma clara, né? De onde que surgiu esse canal? Eu sempre fui apaixonado por dar aula. Logo depois que eu saí do ensino médio, eu comecei a dar monitoria. Depois que eu entrei na faculdade, eu peguei umas aulas de química para dar num cursinho supletivo. Durante a faculdade, eu dei aulas particulares. Sempre foi algo que me encantou, sempre foi algo que eu sempre quis fazer e sabia que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, eu ia passar por isso, né? Depois, quando eu me enveredei aí nesse caminho dos concursos, por essa jornada aí do concurseiro, por assim dizer, mais me encantou ainda essa parte de dar aula, enfim. Por quê? Porque não somente um domínio do conteúdo você tem que ter, mas mais do que isso, você precisa, além de tudo, ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, por assim dizer. Então, cada vez mais eu ficava, assim, encantado quando um professor, por exemplo, vinha explicar uma determinada matéria e ele conseguia te trazer para aquela matéria, ainda que num primeiro momento você não gostasse daquela matéria. E aí eu começava a entender, né? Comecei a entender o papel fundamental que um professor tinha. E no cenário dos concursos, dos cursinhos, propriamente dito, e cada vez mais aquilo me encantava, porque o professor, por assim dizer, tinha que chegar, dar um conteúdo técnico bem dado e ao mesmo tempo motivar aquela pessoa para que ela continuasse estudando. Então eu realmente passei por professores e fiz todos os tipos de cursinhos que vocês imaginarem, né? Não se enganem pelo fato de eu já ser delegado de polícia já há 12 anos e às vezes até essa cara de menino mais novo, mas eu comecei a estudar, comecei a fazer cursinho desde a época que eram cursinhos simplesmente presenciais. Nesses cursinhos eu tive contato com professores muito, muito bons. Eu tinha um professor de processo civil e ele, um belo dia, ele parou assim e falou assim, olha, um dia o aluno chegou para mim e perguntou, professor, o que eu faço para ser aprovado? E aí ele contando, né? Eu parei, olhei, escrevi no quadro 23. E embaixo do 23 eu escrevi 1. E aí eu falei para ele, falei assim, olha, eu fui reprovado 23 vezes e fui aprovado apenas uma vez. Se você me perguntar o que você faz para ser aprovado, eu honestamente não vou saber te dizer. Mas se você me perguntar o que não fazer para ser reprovado, aí sim eu vou te dar aula. E eu achei aquela forma dele abordar fantástica, porque ele soube traduzir o que é persistência. Então, se um professor ele se coloca naquela posição de humildade, você como aluno que está ali querendo aprender, querendo assistir aquela aula, com mais razão, você vai olhar aquilo com outros olhos. E foi uma coisa que eu sempre falei, cara, um dia eu quero fazer isso. Um dia eu quero dar aula para pessoas especificamente que estejam prestando provas para concurso, porque são aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, sabe? Quando você pega pessoas que estão realmente estudando para concurso, você parece que tem um ambiente totalmente diferente. E por várias questões, várias circunstâncias da vida, eu sempre fui adiando. E, novamente, também por circunstâncias da vida, eu comecei aqui no ano de 2024 a fazer todas essas questões, Instagram, YouTube, a dar aulas, e é uma coisa que realmente, eu do lado de vocês, né, eu sentado onde vocês estão, eu ouvia algum professor e falar assim que adorava aquilo, que fazia por amor, e muitas vezes eu não entendia. Mas a verdade, pessoal, é que eu faço com amor imenso, um zelo muito grande, porque realmente eu gosto, eu sinto prazer. Eu falei, inclusive, recentemente para minha esposa, falei assim, olha, se eu tivesse que fazer isso tudo que eu tô fazendo e não ter nenhuma remuneração, ainda assim eu continuaria fazendo. Não tô, pessoal, sendo hipócrita aqui o suficiente, falar assim, eu não tenho pretensão econômica nenhuma, claro que eu tenho, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que, ainda que eu não tivesse,
eu continuaria fazendo com esse mesmo zelo, com esse mesmo capricho, porque realmente é uma coisa que eu faço com gosto e faço de coração para vocês. Eu acho que é justamente por isso, justamente por fazer com esse gosto, com zelo, de coração, que às vezes eu tenho um retorno além do que eu estou esperando. Toda essa ideia surgiu disso, de algo que já vinha de muito tempo, realmente de um sonho, de uma vontade que eu sempre tive. Agora, o momento específico aí foram circunstâncias realmente divinas, as pessoas que passaram na minha vida foram realmente circunstâncias divinas que Deus colocou no meu caminho. E por que o nome Mévio, o Homem Médio? Se você é um estudante de direito ou da área jurídica e até hoje não se deparou com nenhum exemplo de Caio, Mévio e Tício, você não está fazendo direito, você está fazendo outra faculdade. Então Mévio é a referência jurídica. O homem médio também tem uma referência jurídica. Quando a gente pensa no ordenamento jurídico, a gente sabe que é impossível a gente ter leis, nós temos leis que regulamentam toda e qualquer situação. Quando você tem que analisar uma determinada conduta de uma pessoa, você tem que pensar assim, olha, o que essa pessoa fez, a forma como essa pessoa agiu, é o esperado de qualquer pessoa vivendo nessa época que a gente vive, sob os mesmos valores que nós vivemos. É esperado que ela faça, que ela haja dessa mesma forma? Então, homem médio também tem essa referência jurídica. Agora, para além da referência jurídica, pessoal, já tem um bom tempo que a gente está vivendo o culto do extraordinário. Todas aquelas pessoas que são fora da curva, acima da média. E a gente começa a se comparar sempre a essas pessoas. Então, muitas vezes a gente se vê frustrado porque a gente não consegue atingir um nível de sucesso, independente da área que for. Você começa muitas vezes a se comparar com aquilo, achar que aquilo é a regra, que você é a exceção. Muitas vezes você abandona vários e vários projetos porque você não vê outras pessoas que estão na mesma situação que você, buscando aquilo que você quer e, mais do que isso, conseguindo aquilo que você quer. Então, quando eu comecei a correr, eu comecei a buscar sempre canais de corrida, de pessoas que estavam correndo, e sempre eu me deparava com essas pessoas fazendo esse tipo de conteúdo, pessoas que começaram a correr, tipo assim, pelo menos falavam que começaram a correr há 6 meses, há 1 ano, e já estavam fazendo ali uma maratona. Quem corre, pessoal, sabe que a maratona é um projeto a longo prazo. Então eu comecei a olhar aquilo lá e pensar assim, pô, mas será que eu sou muito abaixo da média? E aí quando eu comecei a correr, quando eu fiz o meu primeiro treino longo, que para mim longo era qualquer coisa acima de 5 km. Quando eu fiz o meu primeiro longo com um pace de abaixo de 7 minutos por quilômetro, eu fiquei assim extasiado, porque eu achava que eu já estava assim no supra-sumo da minha performance em corrida. E quando eu comecei a comparar com esse pessoal, eu falo assim, meu Deus, eu tô muito atrás, eu tô muito aquém disso daí. Só que aí com o tempo eu fui entendendo que você precisava aperfeiçoar, você precisava insistir, e eu fui batalhando. Hoje eu corro já a um pace de 4,30? Ainda não. Quando eu vou correr, por exemplo, eu corri minha última meia maratona, um pace médio de 5,50. Mas para mim já é assim uma vitória muito grande, principalmente comparado comigo mesmo há 4 anos, há 5 anos atrás. Com certeza eu tô entendendo o processo, entendendo como é chegar lá, e vou continuar remando, né? Vou continuar remando e aproveitando esse processo. O mundo, pessoal, 99% do mundo é feito de pessoas como eu e você. E nos estudos, pessoal, da mesma forma, não existe fórmula mágica. O que você precisa entender é isso, que você, como um homem médio, você precisa do trabalho duro, da disciplina, da constância, e inevitavelmente você vai conseguir atingir seu objetivo. Mévio, o homem médio. Além da referência jurídica, nós estamos fazendo alusão aqui a todas as pessoas que precisam pagar o preço quando querem ter alguma coisa boa. E vamos deixar esse 1% que é extraordinário para a gente olhar quando fizer sentido, para a gente olhar até o momento que for benéfico. Muitas vezes você consegue realmente olhar conteúdos extraordinários de pessoas que são extraordinárias e se motivar com aquilo. Mas quando aquilo não te motivar, saiba também afastar um pouco desse conteúdo e buscar pessoas que estão aqui dispostas a mostrar para vocês não o resultado, mas mostrar para vocês o processo. Então esse canal é um culto a tudo aquilo que é ordinário, é um culto a tudo aquilo que é comum, tudo aquilo que é mundano. Então se você quer
passar num concurso público, eu te convido a acompanhar o canal, acompanhar a evolução do canal, a minha evolução, seja como professor, seja como corredor. Para você que quer evoluir, independente da área que seja, eu acho que vai ser um canal muito bacana de você ter ali no seu feed de conteúdo, seja no YouTube, seja no Instagram. Eu pretendo, né, fazer esse tipo de conteúdo, essa espécie de conteúdo que vai te jogar ali para cima e não te jogar para baixo. Eu quero que você entenda que o mundo todo é feito de pessoas como eu, como você. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, seja referente às aulas, seja referente a essa parte de organização, motivação ou mesmo corrida. Deixa o like se você gostou, se faz sentido, compartilha para alguém que você goste, que você queira que veja esse vídeo, né, que acha que vai ser interessante. E a gente se vê ali nos nossos próximos vídeos, beleza? Tchau, tchau.